Existem momentos na vida que dividem nossa existência em antes e depois. O meu aconteceu num domingo de maio, no jardim da casa que eu havia comprado para meu filho, cercada pela família que eu sustentava, segurando uma xícara de R$ 9,99, enquanto assistia outra mulher receber presentes de R$ 15.000. Me chamo Beatriz, tenho 67 anos, e essa história precisa ser contada, porque talvez ajude outras mães a entenderem quando é hora de parar de dar e começar a se valorizar. Naquele domingo, acordei animada. Era Dia das Mães, e pela primeira vez em anos, Gabriel havia organizado um almoço especial. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Coloquei meu vestido azul favorito, aquele que ele sempre dizia que ficava lindo em mim, e saí de casa com o coração cheio de expectativa. Aos 67 anos, depois de tanto sacrifício, eu merecia ser celebrada, não é mesmo? Quando cheguei à casa deles, a casa que eu havia financiado quando eles se casaram 5 anos atrás, encontrei o jardim decorado com flores caras e uma mesa posta para 12 pessoas. Patrícia me recebeu com um sorriso que não chegava aos olhos, e Gabriel me abraçou rapidamente antes de voltar sua atenção para Célia, sua sogra, que chegava naquele momento vestida como se fosse a rainha da festa. "Beatriz, que bom que você chegou", disse Patrícia, mas sua voz soava mais como quem cumpre uma obrigação do que como quem recebia a mãe do marido. "Sente-se ali", indicou uma cadeira na lateral da mesa, longe da cabeceira onde Célia já estava sendo acomodada como a convidada de honra. Célia usava um vestido verde esmeralda que eu nunca havia visto, claramente caro, e joias que brilhavam sob o sol da tarde. Seus cabelos estavam perfeitamente arrumados, como se tivesse saído de um salão de beleza. Ela me cumprimentou com aquele sorriso falso que eu já conhecia bem. "Oi, Beatriz. Que vestido interessante", disse, e eu percebi o tom de desaprovação disfarçado. Gabriel estava radiante, correndo de um lado para outro, organizando os detalhes do almoço. Ele parecia mais animado do que eu o havia visto em anos. "Mãe, senta aí que já vamos começar", disse ele, indicando minha cadeira sem nem me olhar direito. Sua atenção estava completamente focada em Célia, perguntando se ela estava confortável, se precisava de alguma coisa, se a comida estava do seu agrado. Observei tudo aquilo com uma pontada no peito. Quando foi a última vez que ele se preocupou tanto comigo? Quando foi a última vez que ele me olhou com aquele carinho que agora dedicava à mãe da esposa? Durante o almoço, Célia foi o centro das atenções. Ela contava histórias sobre como havia criado Patrícia com tanta dificuldade após ficar viúva, como se fosse a única mulher do mundo que havia passado por isso. Eu também havia criado Gabriel sozinha, mas ninguém parecia se lembrar disso. Quando ela mencionava seus sacrifícios, todos escutavam com atenção e admiração. Quando eu tentava compartilhar alguma memória, a conversa logo mudava de assunto. "Dona Célia", dizia Gabriel, "a senhora é um exemplo de força e determinação." Ele falava com ela do jeito que eu sonhava que ele falasse comigo. Com respeito, com admiração, com carinho genuíno. Patrícia também participava do teatro. "Mamãe sempre foi nossa heroína", dizia ela, segurando a mão de Célia. "Tudo o que somos hoje devemos a ela." Essas palavras ecoavam no meu coração como um eco doloroso. Eu também havia sido heroína. Também havia sacrificado tudo por meu filho. Mas onde estava meu reconhecimento? Quando chegou a hora das sobremesas, Gabriel se levantou e bateu no copo com uma colher. "Pessoal, chegou o momento mais importante do dia", anunciou com um sorriso largo. "Hoje é o dia de homenagear essas duas mulheres maravilhosas que são as mães da nossa família." Meu coração acelerou. Finalmente, pensei. Finalmente ele ia me dar o reconhecimento que eu merecia. Todos os anos de trabalho, todos os sacrifícios, todas as vezes que eu havia posto ele em primeiro lugar na minha vida. Esse seria o momento da recompensa emocional. Gabriel caminhou até onde Célia estava sentada, carregando uma caixa de veludo vermelho que parecia ter custado uma fortuna. Meus olhos se arregalaram. Aquela caixa era claramente de uma joalheria cara, daquelas que vendem peças de milhares de reais. "Dona Célia", disse ele ajoelhando-se ao lado da cadeira dela, "a senhora é uma mulher excepcional. A senhora criou a mulher que eu amo, e por isso eu serei eternamente grato." Ele abriu a caixa, revelando um anel de diamantes que brilhava como uma pequena estrela.
Esse anel é um símbolo da minha gratidão e do meu carinho. E também, ele tirou 2 envelopes do bolso. 2 passagens para um cruzeiro no Caribe, para a senhora relaxar e curtir a vida que merece. Célia começou a chorar. Lágrimas genuínas de emoção escorriam pelo seu rosto enquanto ela olhava para o anel. Meu filho, disse ela, e aquela palavra me perfurou como uma lâmina. Você não precisava... Precisava sim, interrompeu Gabriel, beijando a mão dela onde agora brilhava o anel. A senhora merece isso e muito mais. A senhora é uma mãe exemplar, uma mulher forte que criou uma filha maravilhosa. Para mim, a senhora é como uma segunda mãe. Todos aplaudiram. Patrícia chorava de emoção. Os outros convidados suspiravam de admiração. E eu estava paralisada na minha cadeira, assistindo meu filho declarar amor filial para outra mulher, vendo ele gastar milhares de reais em presentes para alguém que conhecia há apenas 5 anos. 15 mil reais. Eu calculei rapidamente na minha cabeça. O anel custava pelo menos 10 mil, e o cruzeiro outros 5 mil. 15 mil reais para uma mulher que nunca havia contribuído com 1 centavo para a vida da família, que vivia da pensão do marido falecido e dos mimos que a filha lhe dava. E agora, disse Gabriel, se levantando e olhando na minha direção, vamos homenagear minha mãe também. Ele caminhou até mim, mas não havia mais caixas de veludo, não havia mais envelopes. Apenas uma xícara de porcelana simples, claramente comprada às pressas, com uma flor desbotada pintada na lateral. Mãe, disse ele, me entregando a xícara com um sorriso que parecia forçado. Sei que você gosta de chá, espero que goste. Junto com a xícara, ele me deu um pequeno papel dobrado. Feliz Dia das Mães. Segurei a xícara com as mãos tremendo. Era leve, barata. O tipo de presente que se compra em qualquer loja de departamento por menos de 10 reais. Abri o papel. Era um bilhete escrito à mão, claramente às pressas. Obrigado por tudo. Você é uma mãe especial. Feliz Dia das Mães. Com carinho, Gabriel. Nem sequer tinha assinado com amor. Era com carinho. Como se eu fosse uma amiga distante, não a mulher que havia dedicado a vida inteira a ele. O silêncio na mesa era ensurdecedor. Todos perceberam a discrepância gritante entre os presentes. Célia ainda admirava seu anel, que brilhava ao sol, enquanto eu segurava minha xícara barata. Alguns convidados me olhavam com pena, outros com constrangimento. Que lindo! Disse uma das primas, tentando quebrar o silêncio. Uma xícara sempre é útil. Útil. Essa palavra resumia perfeitamente como eu era vista. Útil. Não amada, não valorizada, não respeitada, apenas útil. Gabriel já havia voltado sua atenção para Célia, que agora mostrava o anel para todos os presentes. Olhem como brilha, dizia ela, estendendo a mão para que todos pudessem admirar. Nunca recebi algo tão lindo na minha vida. Eu continuava sentada, segurando minha xícara, sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. Não era apenas sobre o dinheiro. Era sobre ser invisível. Era sobre 45 anos de sacrifício sendo resumidos em R$ 9,99. Lembrei-me de todas as vezes que havia trabalhado até de madrugada para pagar os estudos dele. Lembrei-me de quando vendi minha única joia, um anel que havia herdado da minha mãe, para comprar material escolar quando ele estava na faculdade. Lembrei-me de quando trabalhei em 2 empregos para poder pagar o intercâmbio na Europa que ele tanto queria. E depois, quando ele se casou, quantas vezes eu havia emprestado dinheiro para eles? Quantas vezes havia pagado contas, financiado projetos, coberto prejuízos? Mas tudo isso era esquecido, invisível, dado por garantido. Célia, que nunca havia trabalhado um dia na vida para sustentar a família, que nunca havia perdido noites de sono com preocupações financeiras, que nunca havia sacrificado seus próprios sonhos por amor a um filho, recebia joias e viagens. Eu, que havia construído um império para deixar de herança para meu filho, recebia uma xícara de loja de departamento. Mãe, você está quieta, disse Gabriel, finalmente notando minha expressão. Não gostou do presente? Olhei para ele, para aquele homem que eu havia criado, educado, sustentado e que agora me perguntava se eu não havia gostado de uma xícara de 10 reais. Como explicar que não se trata do presente,
mas do que ele representa. Como explicar que ele acabara de me dizer, na frente de toda a família, que eu valia 1.500 vezes menos que sua sogra? Está lindo, consegui dizer, forçando um sorriso. Obrigada, filho. Mas por dentro, algo havia se rompido para sempre. Naquele momento, olhando para a xícara barata em minhas mãos, enquanto Célia exibia seu anel caríssimo, eu entendi uma verdade dolorosa. Eu havia me tornado invisível na vida do meu próprio filho. Pior que isso, eu havia me tornado uma fonte de recursos, não uma fonte de amor. O almoço continuou, mas eu estava ausente. Minha mente fervilhava com pensamentos que nunca havia permitido que viessem à tona. Quando foi que eu me tornei tão dispensável? Quando foi que meu valor se reduziu a quanto dinheiro eu podia dar? Quando me despedi, Gabriel me abraçou distraidamente. Obrigado por vir, mãe. A gente se fala na semana que vem. Não era um abraço de Dia das Mães. Era um abraço de despedida educada. Dirigi de volta para casa com a xícara no banco do passageiro, como se ela fosse uma bomba prestes a explodir. Quando cheguei, sentei na minha sala, a sala que eu havia mobiliado com tanto carinho, e olhei para aquela xícara por horas. Naquele momento, eu soube que minha vida havia chegado a um ponto de ruptura. Não poderia mais viver sendo invisível, sendo útil apenas quando convinha. Aos 67 anos, era hora de descobrir quem eu era, além de ser a mãe de Gabriel. Era hora de tomar a decisão mais importante da minha vida. Permiti que as memórias viessem à tona. Memórias que eu havia enterrado sob camadas de trabalho, sacrifício e esperança de que um dia seria reconhecida pelo que realmente fiz. Tudo começou quando Gabriel tinha apenas 8 anos. Lembro-me como se fosse ontem daquela manhã de setembro de 1989, quando acordei e encontrei apenas um bilhete na mesa da cozinha. Beatriz, não posso mais. Preciso viver minha vida. Cuide do menino. Assinado, Roberto. Roberto, meu marido de 10 anos, o pai do meu filho, havia simplesmente desaparecido durante a madrugada. Levou suas roupas, seus documentos e deixou para trás um menino de 8 anos e uma mulher de 31 anos que não tinha a menor ideia de como iria sustentar uma família sozinha. Naquela época, eu trabalhava meio período como costureira em uma pequena confecção. Ganhava pouco, mas era o suficiente para complementar a renda de Roberto. Agora, de repente, era minha única fonte de renda e não chegava nem perto do que precisávamos para sobreviver. Gabriel chorou por semanas perguntando pelo pai. Quando o papai vai voltar, mãe? Essa pergunta me despedaçava por dentro, mas eu sempre respondia: não sei, meu amor, mas a mamãe está aqui e sempre vai estar. Nos primeiros meses, quase perdemos a casa. Roberto havia deixado contas em atraso e eu não sabia nem por onde começar. Lembro-me de uma noite específica, quando Gabriel estava dormindo, e eu estava na cozinha calculando e recalculando as contas em pedaços de papel. Não importava como eu fizesse a matemática. O dinheiro não era suficiente. Foi nessa noite que tomei uma decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Peguei minha máquina de costura e comecei a trabalhar em casa, aceitando qualquer serviço de costura que aparecesse. Reformar roupas, fazer bainhas, consertar rasgos. Comecei a trabalhar até às 3 da manhã. Depois levantava às 6 para preparar Gabriel para a escola e ir trabalhar na confecção. Mãe, você não dorme mais? Me perguntou Gabriel uma manhã, vendo-me com os olhos vermelhos de cansaço. Durmo sim, meu amor. A mamãe só está trabalhando um pouquinho mais para a gente ter uma vida melhor. Mas dormir, eu quase não dormia. Foram anos de 3, 4 horas de sono por noite. O negócio de costura em casa começou a crescer. Boca a boca, uma vizinha indicava para outra, e logo eu tinha mais trabalho do que conseguia dar conta. Foi quando percebi que talvez houvesse uma oportunidade ali. Quando Gabriel completou 14 anos, em 1995, eu tinha conseguido juntar dinheiro suficiente para alugar um pequeno espaço comercial. Abri minha primeira loja de costura, Ateliê Beatriz. Era um espaço minúsculo, com apenas 2 máquinas de costura e uma mesa de corte, mas era meu. Mãe, você vai ter uma loja de verdade? Perguntou Gabriel, animado. Vou sim, meu filho. E sabe por quê? Para que você nunca passe necessidade, para que você possa estudar em escola boa, para que você tenha tudo que eu não tive.
Nos primeiros anos da loja, eu trabalhava sozinha. Abria às 7 da manhã e fechava às 22 horas. Gabriel passava as tardes na loja, fazendo lição de casa no pequeno escritório que eu havia improvisado nos fundos. Eu o via crescer entre tecidos e linhas, sempre com um livro na mão, sempre estudioso. "Mãe, quando eu crescer, vou te ajudar no negócio", dizia ele. "Vou ser seu sócio." Essas palavras me enchiam de orgulho e esperança. Eu trabalhava não apenas para o presente, mas para construir um futuro que pudéssemos compartilhar. Em 1998, a loja já havia se transformado em uma pequena confecção. Eu havia contratado 3 costureiras e começado a produzir roupas para outras lojas. O negócio crescia, mas minha rotina continuava insana. Eu chegava em casa às 23 horas, exausta, mas sempre com um sorriso para Gabriel. "Como foi a escola hoje, meu amor?", perguntava eu, mesmo depois de um dia de 16 horas de trabalho. "Precisa de ajuda com alguma coisa?" Não importava o quão cansada eu estivesse, Gabriel sempre vinha em primeiro lugar. Quando chegou a hora de escolher uma faculdade, eu não hesitei. "Qual você quer fazer, filho?" "Administração, mãe. Quero aprender a tocar negócios de verdade, para poder ajudar você com a empresa." Meu coração transbordou de alegria. Finalmente, meu sacrifício estava fazendo sentido. A faculdade de administração custava R$ 800 por mês. Para uma mulher que havia começado costurando por R$ 50 por peça, era muito dinheiro. Mas eu não hesitei. Trabalhei ainda mais, aceitei ainda mais encomendas, contratei mais funcionárias. A empresa crescia, e eu crescia junto com ela. Durante os 4 anos da faculdade de Gabriel, eu me transformei em uma verdadeira empresária. Confecções Beatriz já tinha 15 funcionárias e fornecia para lojas de toda a região. Eu havia aprendido sobre administração, marketing, finanças. Tudo autodidata, tudo na prática. Tudo com o objetivo de construir algo sólido para meu filho. "Mãe, você é incrível", dizia Gabriel quando vinha me visitar na empresa. "Olha tudo isso que você construiu." Ele me olhava com admiração, com orgulho, e eu sentia que todos os sacrifícios valiam a pena. Quando Gabriel se formou, eu o trouxe imediatamente para a empresa. Não como funcionário, mas como sócio. Dividi as ações meio a meio. "Agora somos sócios de verdade", disse eu, assinando os papéis. "Tudo que construí é seu também." Os primeiros anos de Gabriel na empresa foram maravilhosos. Ele tinha ideias novas, energia jovem, e eu estava orgulhosa de ver meu filho aplicando tudo o que havia aprendido na faculdade. Trabalhávamos lado a lado, tomando decisões juntos, sonhando com o futuro da empresa. Mas então, Gabriel conheceu Patrícia. Patrícia era bonita, inteligente e vinha de uma família de classe média. Ela trabalhava em uma empresa de marketing, ganhava bem e tinha aquela confiança que vem de nunca ter passado necessidade. Desde o primeiro encontro, quando Gabriel a trouxe para jantar em casa, eu senti que algo havia mudado. "Então a senhora que é a famosa Beatriz", disse Patrícia, me cumprimentando com um sorriso que não chegava aos olhos. "Gabriel fala tanto da empresa, deve ser muito cansativo trabalhar tanto." Cansativo. Essa palavra me incomodou. Não era cansativo, era gratificante. Era minha vida, minha paixão, minha razão de existir. Mas para Patrícia era apenas cansativo. Nos meses que se seguiram, percebi que Gabriel começou a ver a empresa com outros olhos. "Mãe, você não acha que trabalha demais?", perguntava ele. Patrícia diz. Essa frase se tornou comum na boca do meu filho. Patrícia diz que... Patrícia acha que... Patrícia comentou que... Lentamente, as opiniões dela começaram a substituir o julgamento próprio de Gabriel. Quando eles se casaram, eu pensei que as coisas melhorariam. Patrícia se mudou para a cidade, e eu esperava que pudéssemos nos aproximar. Mas junto com Patrícia veio Célia, sua mãe. Célia era uma mulher de 55 anos que havia ficado viúva aos 45 e desde então vivia da pensão do marido. Ela nunca havia trabalhado, nunca havia construído nada com as próprias mãos, nunca havia passado pela ansiedade de não saber como pagar as contas no final do mês. Mas ela tinha algo que eu não tinha: tempo livre e nenhuma expectativa sobre Gabriel. "Dona Célia é tão sábia", dizia Gabriel. "Ela sempre tem conselhos equilibrados."
Conselhos equilibrados. Eu dava conselhos baseados em 25 anos de experiência empresarial, mas eram considerados pressão. Célia dava conselhos baseados em novelas da tarde, mas eram considerados sabedoria. A primeira grande mudança veio quando Gabriel decidiu que queria modernizar a empresa. Investiu em equipamentos caros, ampliou a produção, contratou mais funcionários. Tudo sem a devida pesquisa de mercado, tudo baseado em intuição empresarial. Mãe, você precisa confiar mais na minha visão, disse ele quando questionei os investimentos. Patrícia diz que você é muito conservadora, que tem medo de crescer. Novamente, Patrícia diz. Os investimentos foram um desastre. A demanda não aumentou na proporção esperada, e logo estávamos com excesso de produção e funcionários ociosos. Tive que injetar R$200 mil do meu dinheiro pessoal para cobrir os prejuízos. Obrigado, mãe, disse Gabriel quando assinei o cheque. Você sempre me salva. Mas não havia gratidão real em sua voz. Havia apenas a expectativa de que eu sempre estaria lá para resolver os problemas. Em 2019, foi o restaurante. Gabriel decidiu que queria diversificar os negócios e abriu um restaurante no centro da cidade. Novamente, sem estudos adequados, sem experiência no ramo, apenas com a confiança de quem nunca havia enfrentado um fracasso real. Célia acha que é uma excelente ideia, disse Gabriel quando me contou sobre o restaurante. Ela diz que eu tenho tino para negócios. Célia, que nunca havia tocado um negócio na vida, agora era consultora empresarial. O restaurante durou 8 meses, mais R$180 mil do meu dinheiro pessoal foram para cobrir as perdas. Dessa vez, Gabriel nem me agradeceu direito. Essas coisas acontecem no mundo dos negócios, disse ele, como se fosse uma fatalidade inevitável, não uma consequência de decisões mal tomadas. Mas o pior ainda estava por vir. Em 2021, Gabriel se envolveu em um esquema de investimento que prometia retornos impossíveis. Contra todos os meus conselhos, ele investiu R$300 mil da empresa. Quando descobriu que era uma pirâmide financeira, já era tarde demais. Mãe, preciso da sua ajuda, disse ele chorando no meu escritório. Se você não me emprestar o dinheiro, vamos perder tudo. Emprestar. Essa palavra me doeu. Não era empréstimo, era doação. Ele nunca havia devolvido um centavo dos empréstimos anteriores. Mais R$300 mil. Dessa vez, eu coloquei uma condição. Gabriel, esse é o último grande erro que posso cobrir. A partir de agora, todas as decisões importantes da empresa passam por mim. Ele concordou, mas eu sabia que era apenas por desespero. Durante todos esses anos, Célia continuou sendo a sogra perfeita. Ela nunca questionava as decisões de Gabriel, nunca cobrava responsabilidade, nunca exigia explicações. Quando ele perdia dinheiro, ela dizia: "Não se preocupe, meu filho, isso é normal nos negócios." Quando eu cobrava responsabilidade, ela murmurava para Patrícia: "Sua sogra é muito controladora." Patrícia, por sua vez, desenvolveu uma habilidade impressionante para gastar o dinheiro que eu injetava na empresa. "Gabriel, precisamos renovar os móveis da casa", dizia ela. "Gabriel, minha mãe precisa de uns cuidados médicos especiais." "Gabriel, vi um carro lindo que seria perfeito para nós." E Gabriel, sempre ansioso para agradar, sempre encontrava um jeito de tirar dinheiro da empresa para atender aos pedidos da esposa. "É só um empréstimo temporário", dizia ele. "Quando as coisas melhorarem, eu reponho." Mas as coisas nunca melhoravam. A empresa estava estagnada, vivendo dos contratos antigos que eu havia conquistado, sem crescimento real, sem inovação verdadeira. Gabriel havia se tornado mais um administrador do que um empresário, mais um distribuidor de dinheiro do que um criador de riqueza. E durante todos esses anos, eu continuava trabalhando como se fosse uma funcionária da minha própria empresa. Chegava primeiro, saía por último, resolvia os problemas mais difíceis, tomava as decisões mais importantes. Mas quem recebia os créditos? Gabriel. Quem era visto como o empresário de sucesso? Gabriel. Quem era admirado por Célia como um homem de negócios? Gabriel. Eu havia me tornado invisível na empresa que eu mesma havia construído. Pior ainda, eu havia me tornado invisível na vida do filho que eu havia criado. Ele só me via quando precisava de dinheiro.
Só me procurava quando havia problemas para resolver. Só me valorizava quando eu estava assinando cheques. E foi assim que cheguei naquele Dia das Mães, aos 67 anos, segurando uma xícara de R$ 9,99, finalmente entendendo que havia se tornado um banco ambulante na vida da minha própria família. 35 anos de sacrifício, de trabalho, de dedicação absoluta. 35 anos construindo um império para um filho que agora me via apenas como uma fonte de recursos. Sendo mãe, empresária, provedora, solucionadora de problemas, e a única coisa que eu recebia em troca era uma xícara barata e um bilhete escrito às pressas. Naquela noite, olhando para aquela xícara, eu finalmente entendi que tinha chegado a hora de parar de dar e começar a exigir. Tinha chegado a hora de ser vista, valorizada, respeitada. Ou então, pela primeira vez na minha vida, tinha chegado a hora de dizer não. A segunda-feira, após aquele Dia das Mães, amanheceu diferente. Pela primeira vez em décadas, não senti o peso familiar da responsabilidade sobre meus ombros. Em vez disso, senti uma clareza fria, como se uma venda que cobria meus olhos há anos tivesse finalmente caído. Levantei-me às 6 da manhã, preparei meu café e olhei para aquela xícara de R$ 9,99 que estava na mesa da cozinha. Ela havia se tornado meu despertador silencioso, meu lembrete de que algo precisava mudar. Naquela manhã, em vez de ir direto para a empresa resolver os problemas de sempre, fiz algo que não fazia há anos. Sentei-me na minha mesa de casa e comecei a revisar minha vida. Não os números, não as contas, mas as memórias. As lembranças que eu havia empurrado para o fundo da mente porque doíam demais para serem enfrentadas. Lembrei-me de quando Gabriel tinha 25 anos e me ligou desesperado porque havia perdido todo o dinheiro que eu havia dado para ele começar seu primeiro negócio. "Mãe, eu preciso da sua ajuda", chorava ele no telefone. "Sem você, eu não consigo." Naquela época, essas palavras me enchiam de orgulho. Eu me sentia necessária, importante, imprescindível. Hoje, essas mesmas palavras ecoavam na minha mente com um sabor amargo. Quando foi que preciso da sua ajuda se tornou preciso do seu dinheiro? Quando foi que eu parei de ser mãe para me tornar uma solução financeira ambulante? Peguei uma caixa de sapatos onde guardava todas as fotos antigas da família. Havia uma foto de Gabriel aos 30 anos, no dia em que ele se formou administrador. Naquela foto, ele me olhava com admiração genuína. "Mãe, você é minha heroína", havia dito naquele dia. "Tudo que eu conquistar na vida será por sua causa." Continuei mexendo nas fotos e encontrei uma do casamento dele com Patrícia. Lá estava eu, sorrindo orgulhosa ao lado dos noivos. O que eu não sabia naquela época era que aquela foto marcava o início da minha invisibilidade. A partir daquele dia, lentamente, eu fui sendo substituída. Não no coração do meu filho, mas na sua lista de prioridades. Lembrei-me de uma conversa que escutei por acaso entre Gabriel e Patrícia, uns 2 anos depois do casamento. Eu havia chegado na casa deles para entregar uns documentos e os ouvi conversando na cozinha. "Sua mãe é muito ansiosa", dizia Patrícia. "Ela deveria confiar mais em você. Minha mãe nunca fica dando palpites." Gabriel respondeu: "É verdade. Minha mãe sempre foi muito preocupada. Dona Célia é mais tranquila." Foi também naquela época que percebi que as ligações de Gabriel mudaram. Antes, ele me ligava para contar sobre o dia dele, para compartilhar alegrias e preocupações. Depois que Célia entrou na vida dele, as ligações ficaram mais curtas, mais objetivas. "Oi, mãe, tudo bem? Olha, preciso conversar com você sobre uma coisa." Sempre havia uma coisa. Sempre havia um problema que precisava ser resolvido, uma emergência que precisava ser coberta, uma oportunidade que precisava ser financiada. E eu, como uma tonta, sempre resolvia, sempre cobria, sempre financiava. Foram tantas humilhações pequenas, tantos momentos em que eu me senti deslocada, dispensável, invisível. Mas eu sempre encontrava uma desculpa. "Eles estão ocupados. É normal no começo do casamento. Quando as coisas se acalmarem, tudo volta ao normal." Mas a gota d'água havia acontecido apenas 3 meses antes daquele Dia das Mães fatídico. Gabriel havia me ligado pedindo dinheiro emprestado para uma emergência médica de Patrícia.
Eu imediatamente transferi o dinheiro, preocupada com minha nora. No dia seguinte, descobri que a emergência médica era uma cirurgia plástica. Quando confrontei Gabriel, ele disse: "Mãe, Patrícia estava se sentindo muito mal com a autoestima. Isso é uma questão de saúde mental." Saúde mental. Eu estava financiando cirurgia plástica como tratamento de saúde mental. Sentada na minha mesa naquela segunda-feira, revivendo todas essas memórias, finalmente entendi o que havia acontecido comigo. Eu não havia apenas criado um filho. Eu havia criado um viciado. Viciado em resolver problemas com o dinheiro da mãe. Viciado em não assumir responsabilidades. Viciado em ter uma salvação constante. E eu havia me tornado a fornecedora. Cada vez que eu resolvia um problema dele, cada vez que eu cobria uma irresponsabilidade, eu estava alimentando o vício. Eu estava ensinando que ele não precisava ser responsável, porque a mamãe sempre estaria lá para limpar a sujeira. Levantei-me da mesa e fui até o espelho do banheiro. Olhei para meu reflexo e vi uma mulher de 67 anos que havia perdido a si mesma no processo de ser mãe. Vi uma mulher que havia se tornado tão ocupada dando, sustentando, resolvendo, que havia esquecido de viver. "Beatriz", disse eu para meu reflexo, "você passou anos construindo um império para um filho que não te vê. Você passou anos sendo uma mãe perfeita para um filho que não te valoriza. Você passou anos sacrificando tudo por alguém que te dá migalhas em troca." Naquele momento, tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Não era sobre dinheiro, não era sobre empresa, não era sobre herança. Era sobre dignidade. Era sobre reconhecer meu próprio valor. Era sobre parar de ser invisível na minha própria vida. Peguei o telefone e liguei para meu advogado. "Doutor Henrique, preciso conversar com o senhor urgentemente. Quero fazer algumas mudanças importantes na minha vida." "Claro, dona Beatriz. Que tipo de mudanças?" "Mudanças que vão me devolver minha dignidade." Na terça-feira, às 9 da manhã, estava no escritório do Dr. Henrique. Era um homem sério, de confiança, que conhecia toda a estrutura do meu patrimônio. Quando contei sobre minha decisão, ele me olhou por cima dos óculos com uma expressão preocupada. "Dona Beatriz, a senhora tem certeza? Vender a empresa é uma decisão muito radical." "Dr. Henrique, eu nunca tive tanta certeza de alguma coisa na minha vida. Preciso que o senhor prepare todos os documentos para a venda. Quero que seja rápido e definitivo." Ele suspirou e começou a anotar. "Vou preparar os papéis, mas isso vai levar alguns dias. A senhora precisa avisar o Gabriel?" "Não preciso avisar nada. Ele que descubra." Saí do escritório do advogado com uma sensação estranha. Era como se estivesse pulando de um penhasco, sem saber onde ia cair, mas sabendo que qualquer lugar seria melhor do que onde estava. Na quarta-feira, fui ao banco. Não para pedir empréstimo, não para resolver problemas de outros, mas para cuidar de mim mesma. Transferi todo o dinheiro das contas conjuntas para uma conta que apenas eu controlava. Cancelei todos os cartões de crédito adicionais que havia dado para Gabriel e Patrícia ao longo dos anos. A gerente do banco, Dona Márcia, me conhecia há décadas. "Beatriz, está tudo bem? Essas mudanças são muito drásticas." "Está tudo bem, Márcia. Aliás, está tudo bem pela primeira vez em anos." Quinta-feira chegou e Gabriel ainda não sabia de nada. Eu estava em casa, organizando meus documentos pessoais, quando ele ligou. "Mãe, o cartão de crédito da Patrícia foi recusado no supermercado. Você pode verificar o que aconteceu?" "Não foi erro, Gabriel. Eu cancelei todos os cartões." Houve um silêncio do outro lado da linha. "Como assim cancelou?" "Cancelei. Não vou mais pagar as contas de vocês." "Mãe, você está brincando, né?" Patrícia ficou constrangida no supermercado. "Não estou brincando, filho. E sobre o constrangimento, eu sei bem como é. Passei pelo meu no domingo passado." "Que constrangimento? Do que você está falando?" Era incrível. Ele realmente não entendia. "Gabriel, você me humilhou na frente de toda a família. Você deu um anel de 15 mil reais para a Célia e uma xícara de 10 reais para mim. Você achou que eu não senti?" "Mãe, não foi nada disso. Você está exagerando." "Não estou exagerando. Estou reagindo." Desliguei o telefone. 2 horas depois, ele estava na minha porta. Gabriel entrou na minha casa como um furacão.
Vinha acompanhado de Patrícia, que estava visivelmente alterada. Beatriz, que loucura é essa? Você cancelou todos os nossos cartões? Não eram seus cartões, Patrícia. Eram meus cartões que vocês usavam. Mas a gente precisa deles. Temos contas para pagar. Então paguem com o dinheiro de vocês. Gabriel se jogou no sofá, passando as mãos pelo cabelo. Mãe, você não pode fazer isso. A gente tem compromissos financeiros. Compromissos que vocês assumiram contando com meu dinheiro, não contando com o trabalho de vocês. Não é verdade, disse Patrícia. A gente sempre trabalhou. Vocês sempre trabalharam, mas sempre gastaram mais do que ganhavam. E sempre contaram comigo para cobrir a diferença. Gabriel se aproximou de mim. Mãe, o que você quer? Que a gente faça. Diga o que você quer. Eu quero que vocês vivam com o dinheiro de vocês. Eu quero que vocês assumam suas responsabilidades. Eu quero que vocês me tratem como mãe, não como banco. Eles saíram da minha casa naquela tarde, e eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Pela primeira vez em décadas, eu não sabia o que esperar do futuro, mas eu sentia que estava vivendo minha própria vida, não a vida de outros. Na sexta-feira, a guerra escalou para um nível que eu nunca imaginei que chegaria. Eram 7 da manhã quando meu telefone tocou. Era Célia, e sua voz estava carregada de indignação. A conversa foi breve, mas reveladora. Ela me acusou de crueldade, de abandono, de egoísmo. Usou todas as palavras que eu esperava ouvir de uma mulher que havia se acostumado a se beneficiar indiretamente do meu dinheiro durante anos. O que mais me chamou a atenção foi como ela falou sobre Gabriel. Ele é seu filho, você tem obrigação de ajudar. Obrigação. Essa palavra ecoou na minha mente durante horas. Célia realmente acreditava que eu tinha a obrigação de sustentar um homem de 44 anos apenas porque ele era meu filho. Quando desliguei o telefone, senti uma mistura de raiva e alívio. Raiva por finalmente ver a verdadeira face de Célia, aquela mulher que durante anos havia se apresentado como a sogra compreensiva e sábia. Alívio por entender que eu não estava louca, que realmente havia pessoas se aproveitando de mim. Naquela noite, sozinha em casa, fiz algo que não fazia há anos. Liguei para minha irmã Carmen, que mora em outra cidade. Precisava falar com alguém que me conhecesse desde sempre, alguém que pudesse me dar uma perspectiva diferente. Carmen, preciso te contar uma coisa que aconteceu. Contei toda a história para ela, desde a xícara de R$ 9,99 até as decisões que eu havia tomado. Carmen me escutou em silêncio, sem me interromper. Beatriz, disse ela quando terminei, eu estava esperando essa ligação há anos. Como assim? Eu estava esperando o dia em que você ia acordar e perceber que estava sendo explorada. Suas palavras me chocaram. Você achava que eu estava sendo explorada? Irmã, todo mundo da família achava, mas ninguém tinha coragem de te falar porque você parecia feliz bancando a vida do Gabriel. Carmen estava certa. Eu realmente me sentia importante sendo a salvadora constante. Havia confundido ser necessária com ser amada. Beatriz, você tomou a decisão certa. Gabriel precisa aprender a ser homem de verdade, não um eterno adolescente dependente da mãe. Dormi melhor naquela noite do que havia dormido em semanas. Ter o apoio de Carmen me deu uma força que eu não sabia que precisava. No domingo, exatamente uma semana depois daquele Dia das Mães terrível, Gabriel apareceu na minha porta. Estava sozinho, e sua aparência me chocou. Ele estava visivelmente abatido, com olheiras profundas, como se não tivesse dormido direito há dias. Nos sentamos na sala e, pela primeira vez em anos, conversamos de verdade. Não sobre dinheiro, não sobre problemas a serem resolvidos, mas sobre nós, sobre nossa relação, sobre o que havia acontecido ao longo dos anos. Gabriel me contou como se sentia perdido, como havia se acostumado tanto com minha ajuda, que não sabia mais como resolver problemas sozinho. Falou sobre como Patrícia estava desesperada, como eles realmente não sabiam como ia ser a vida sem meu suporte financeiro. Mãe, eu sei que eu errei, disse ele, e pela primeira vez sua voz soava genuinamente arrependida, não apenas desesperada. Eu sei que me acostumei demais com sua ajuda. Eu sei que parei de te ver como mãe e comecei a te ver como uma solução. Ouvir isso foi doloroso, mas necessário. Gabriel finalmente estava admitindo algo que eu suspeitava há anos. Mas mãe,
Eu não sei como fazer diferente. Eu não sei como a gente vai conseguir se virar sozinho. Vocês vão conseguir, respondi, porque vocês não vão ter escolha. E às vezes é exatamente isso que a gente precisa, não ter escolha. Gabriel me olhou com uma expressão que eu não via há décadas. Era a mesma expressão que ele tinha quando era criança e enfrentava um desafio difícil, medo misturado com determinação. Mãe, eu quero tentar. Eu quero tentar ser independente. Mas preciso que você me ensine como. Como assim? Preciso que você me ensine a viver com o dinheiro que eu ganho. Preciso que você me ajude a cortar gastos, a fazer orçamento, a ser responsável. Essa foi a primeira vez em anos que Gabriel me pedia ajuda para resolver um problema, não para que eu resolvesse o problema por ele. Posso te ensinar, disse eu, mas com uma condição. Você tem que prometer que vai seguir meus conselhos, mesmo que sejam difíceis. Mesmo que signifiquem mudanças drásticas na vida de vocês. Prometo. E outra coisa, você tem que me tratar como mãe, não como consultora financeira. Quero que você me ligue para saber como estou, que me convide para jantar, que me inclua na vida de vocês, não apenas quando precisar de conselho. Gabriel assentiu, e pela primeira vez em anos, vi lágrimas genuínas em seus olhos. Não lágrimas de desespero, mas lágrimas de reconhecimento. Mãe, eu sinto muito. Eu sinto muito por ter te tratado como tratei. Eu sinto muito por ter deixado que outras pessoas influenciassem minha opinião sobre você. Eu sinto muito por ter esquecido que você é minha mãe. Naquele momento, abracei meu filho sem sentir que era um abraço interesseiro. Era um abraço de filho para mãe, não de devedor para credora. Gabriel, eu não estou fazendo isso para te punir. Estou fazendo isso para te salvar. Para salvar nossa relação, para salvar sua dignidade, para salvar você de se tornar um homem dependente para sempre. Eu sei, mãe. Eu sei. Quando Gabriel saiu da minha casa naquela tarde, algo havia mudado entre nós. Não era a reconciliação completa, não era a volta ao normal. Era o início de uma relação nova, uma relação onde ele me via como pessoa, não como recurso. Naquela noite, sentei-me na minha sala e olhei para a xícara barata que ainda estava na mesa. Ela havia se tornado o símbolo da minha libertação, o objeto que havia desencadeado a mudança mais importante da minha vida. Peguei a xícara e fui até a cozinha preparar um chá. Enquanto a água esquentava, refleti sobre a semana que havia passado. Havia sido a semana mais difícil da minha vida, mas também a mais libertadora. Eu havia colocado minha dignidade acima da necessidade de ser necessária. Havia escolhido ser respeitada ao invés de ser explorada. Havia decidido que minha vida também importava, que meus sentimentos também tinham valor. No fundo do meu coração, eu sabia que a luta ainda não havia terminado. Mudar décadas de hábitos não acontece da noite para o dia. Mas pela primeira vez em anos, eu sentia que tinha uma chance real de ter uma relação saudável com meu filho. Uma relação onde eu era mãe, não banco. Uma relação onde eu era pessoa, não recurso. Uma relação onde eu era vista, não invisível. E isso, para mim, valia mais do que qualquer anel de diamante. 3 meses se passaram desde aquele domingo transformador. 3 meses que mudaram não apenas minha vida, mas a vida de toda a família. Estava sentada na varanda da minha casa nova, uma casa simples na cidade litorânea de Ubatuba, vendo o sol se pôr sobre o mar, quando me dei conta de que pela primeira vez em décadas eu estava vivendo para mim mesma. A decisão de me mudar havia sido espontânea. Na segunda-feira seguinte àquela conversa com Gabriel, acordei com uma sensação estranha de liberdade. Não tinha mais uma empresa para administrar, não tinha mais problemas financeiros de outros para resolver, não tinha mais que acordar pensando em como salvar alguém de suas próprias irresponsabilidades. Foi nessa segunda-feira que liguei para uma imobiliária em Ubatuba. Havia visitado a cidade uma única vez, anos atrás, em uma viagem de negócios, e me lembrava da sensação de paz que havia sentido caminhando pela praia. Quero comprar uma casa, disse para a corretora. Algo simples, com vista para o mar. A corretora ficou surpresa com minha pressa. Uma semana depois, eu estava assinando a escritura de uma casa de 2 quartos com uma varanda que dava diretamente para o mar. Custou muito menos do que eu esperava.
o equivalente a 3 meses do que eu costumava gastar com Gabriel. Pela primeira vez, estava comprando algo apenas para mim, sem pensar em mais ninguém. A mudança foi libertadora. Escolhi apenas os móveis que realmente importavam, apenas as roupas que realmente usava, apenas os objetos que tinham significado real para mim. Deixei para trás décadas de acúmulo material, décadas de coisas compradas para impressionar outros ou para preencher vazios emocionais. Levei comigo apenas 3 coisas que tinham valor sentimental: o álbum de fotos da minha infância, a máquina de costura que havia sido minha companheira durante os primeiros anos de luta e a xícara de 9,99. Sim, a xícara veio comigo. Ela havia se tornado meu símbolo de libertação, meu lembrete diário de que eu tinha valor próprio. Nos primeiros dias em Ubatuba, senti uma estranha sensação de vazio. Não era tristeza, não era arrependimento. Era a sensação de quem havia passado décadas correndo e finalmente havia parado para respirar. Meu telefone quase não tocava. Minha agenda estava vazia. Pela primeira vez em décadas, eu não sabia o que fazer com meu tempo. Foi então que comecei a descobrir quem eu era, além de ser mãe, além de ser empresária, além de ser a solucionadora de problemas de outros. Comecei a fazer coisas que não fazia há anos. Ler livros por prazer, caminhar na praia sem pressa, conversar com estranhos sem objetivo comercial. Conheci Dona Mariana, minha vizinha de 75 anos, uma mulher viúva que havia se mudado para Ubatuba depois de criar 4 filhos. Você vai ver, me disse ela no primeiro dia. Aqui a gente aprende que a vida pode ser simples e feliz ao mesmo tempo. Dona Mariana se tornou minha primeira amiga em décadas. Não uma conhecida de trabalho, não uma mãe de amigo do meu filho, mas uma amiga genuína, alguém que me conhecia pelo que eu era, não pelo que eu podia dar. Nas nossas conversas diárias durante o café da manhã na praia, descobri que Dona Mariana havia passado por uma situação similar à minha. Criei 4 filhos sozinha, me contou. Trabalhei como doméstica durante 30 anos para dar estudo para eles. Quando me aposentei, achei que eles iam cuidar de mim. Mas descobri que eles só me procuravam quando precisavam de babá grátis ou quando queriam que eu cozinhasse para suas festas. E o que você fez? A mesma coisa que você. Disse não. Vim morar aqui e aprendi que posso ser feliz sozinha. Conversar com Dona Mariana me fez perceber que minha situação não era única. Havia milhares de mulheres que haviam se sacrificado pelos filhos e depois descobriam que haviam se tornado invisíveis na própria família. Foi nessa época que recebi a primeira ligação de Gabriel desde minha mudança. Ele havia demorado 2 meses para conseguir meu novo número, e quando finalmente me ligou, sua voz era diferente. Mais madura, mais cansada, mas também mais genuína. Mãe, como você está? Estou preocupado. Ninguém consegue falar com você. Estou bem, Gabriel. Melhor do que estive em anos. Mãe, sobre tudo o que aconteceu, eu queria te pedir desculpas. De verdade. Foi a primeira vez em anos que Gabriel me pediu desculpas sem querer nada em troca. Não estava desesperado, não estava pedindo dinheiro, não estava tentando me convencer a mudar de ideia. Estava simplesmente reconhecendo que havia me tratado mal. Aceito suas desculpas, Gabriel, mas quero que você entenda que não estou fazendo isso para te punir. Estou fazendo isso para nós 2. Eu sei, mãe. Eu entendo agora. Ele me contou como havia sido difícil nos primeiros meses. Eles haviam tido que vender a casa cara e se mudar para um apartamento menor. Patrícia havia tido que voltar a trabalhar em tempo integral. Eles haviam cortado gastos drasticamente, cancelado planos, mudado completamente o estilo de vida. Foi muito difícil no começo, admitiu Gabriel. Patrícia chorou muito. Eu também. Mas sabe de uma coisa? Pela primeira vez em anos eu me sinto como um homem de verdade. Eu estou pagando minhas próprias contas, resolvendo meus próprios problemas. Ouvir isso me encheu de orgulho. Não o orgulho de quem resolve problemas alheios, mas o orgulho de quem vê um filho crescer e se tornar realmente adulto. E a Patrícia? Como ela está lidando com tudo? No começo ela ficou muito revoltada. Falava que você havia sido cruel, que você havia nos abandonado. Mas depois de alguns meses, ela começou a entender. Ela disse que nunca havia se sentido tão independente, tão capaz.
Gabriel me contou que Patrícia havia descoberto que gostava de trabalhar, que se sentia realizada tendo sua própria renda. Ela disse que antes se sentia como uma criança recebendo mesada dos pais. Agora, ela se sente como uma mulher adulta. Essas palavras me tocaram profundamente. Sem querer, minha generosidade excessiva havia impedido que tanto Gabriel quanto Patrícia desenvolvessem sua própria independência e autoestima. Mãe, eu quero te ver. Posso ir aí te visitar? Pode sim, Gabriel. Mas com uma condição. Você vem como meu filho, não como alguém que precisa de alguma coisa. Prometo. Uma semana depois, Gabriel chegou a Ubatuba. Quando o vi descendo do ônibus na rodoviária, quase não o reconheci. Estava mais magro, mais bronzeado, com uma aparência mais simples. Não usava roupas caras, não dirigia carro importado, mas havia algo em seus olhos que eu não via há anos. Dignidade. Passamos 3 dias juntos e foram os melhores dias que tivemos em décadas. Não falamos sobre dinheiro, não falamos sobre problemas, não falamos sobre o passado. Conversamos sobre a vida, sobre sonhos, sobre o futuro que ele estava construindo com suas próprias mãos. Gabriel me contou que havia começado a trabalhar como consultor em uma empresa pequena, ganhando bem menos do que ganhava quando eu o sustentava, mas sentindo-se muito mais realizado. Cada real que eu ganho é meu de verdade, disse ele. Não é dinheiro que alguém me deu, não é dinheiro que eu preciso devolver. É dinheiro que eu conquistei. Na última noite da visita, estávamos sentados na varanda vendo o mar quando Gabriel me disse algo que guardei no coração. Mãe, obrigado por ter me abandonado. Eu não te abandonei, Gabriel. Você me forçou a crescer. Você me obrigou a ser homem. Você me salvou de me tornar um eterno dependente. Naquele momento, entendi que havia tomado a decisão mais difícil, mas também a mais amorosa da minha vida. Às vezes, amar significa dizer não. Às vezes, amar significa forçar a pessoa a encontrar sua própria força. Quando Gabriel voltou para São Paulo, fiquei sozinha novamente, mas não me sentia solitária. Sentia-me completa. Pela primeira vez em décadas, eu tinha uma relação saudável com meu filho. Uma relação onde eu era mãe, não provedora. Uma relação onde eu era pessoa, não recurso. Nos meses seguintes, Gabriel me ligava regularmente. Não para pedir nada, mas para contar sobre sua vida, para saber como eu estava, para compartilhar alegrias e preocupações. Ele havia se tornado o filho que eu sempre sonhei ter. Independente, responsável, mas ainda amoroso. Foi nessa época que decidi criar algo que desse sentido a essa nova fase da minha vida. Tinha dinheiro guardado, tinha tempo livre, tinha experiência de vida. Decidi criar um projeto que ajudasse outras mulheres na minha situação. Aluguei um pequeno espaço no centro de Ubatuba e criei o Círculo das Mães Corajosas. Não era uma empresa, não era um negócio. Era um grupo de apoio para mulheres que haviam se perdido no papel de mães e precisavam se reencontrar como pessoas. Toda semana, nos reuníamos para conversar, para compartilhar experiências, para apoiar umas às outras. Vinham mulheres de todas as idades, com histórias similares à minha. Mulheres que haviam se sacrificado pelos filhos e depois descobriam que haviam se tornado invisíveis. O grupo cresceu rapidamente. Em poucos meses, tínhamos mais de 30 mulheres participando regularmente. Cada uma com sua história, cada uma com sua dor, mas todas unidas pela mesma descoberta. É possível recomeçar aos 60, aos 70 anos. É possível se redescobrir depois de décadas perdidas. Uma das participantes que mais me marcou foi Dona Rosa, uma mulher de 72 anos que havia criado 6 filhos sozinha. Eu achava que meu valor estava em quanto eu podia dar para eles, me disse ela. Você me ensinou que meu valor está em quem eu sou, não no que eu faço pelos outros. Essas palavras resumiam tudo que eu havia aprendido naqueles meses. Meu valor não estava no dinheiro que eu dava, nos problemas que eu resolvia, nos sacrifícios que eu fazia. Meu valor estava em ser Beatriz, uma mulher forte, inteligente, capaz, que merecia ser vista, respeitada e amada pelo que era, não pelo que podia dar. Aos poucos, minha casa em Ubatuba se tornou um refúgio não apenas para mim, mas para todas as mulheres que precisavam redescobrir seu próprio valor.
E eu finalmente entendi que minha verdadeira missão na vida não era ser a mãe perfeita, mas ser uma mulher inteira, completa, feliz consigo mesma. 1 ano depois daquele Dia das Mães que mudou minha vida, maio chegou novamente. Mas desta vez eu estava pronta para ele. Não com ansiedade, não com expectativas feridas, mas com uma serenidade que nunca havia experimentado antes. Estava regando minhas plantas na varanda quando meu telefone tocou. Era Gabriel, e sua voz carregava uma animação que eu não escutava há anos. Mãe, posso ir aí te visitar no fim de semana? Quero te dar seu presente de Dia das Mães pessoalmente. Presente? Me surpreendi. Gabriel, você não precisa me dar presente. Eu sei que não preciso. Eu quero. Havia uma diferença sutil, mas fundamental nessas palavras. Ele não estava dando um presente por obrigação, por culpa ou para conseguir algo em troca. Ele queria dar. Gabriel chegou no sábado à tarde, trazendo consigo uma energia diferente. Estava acompanhado de Patrícia. Quando desceram do carro, um carro usado, simples, mas bem cuidado, vi uma família que havia aprendido a viver com dignidade. Patrícia me cumprimentou com um carinho genuíno que eu não sentia há anos. Beatriz, você está linda. Essa vida no litoral te fez bem. Era verdade. Eu estava diferente. Mais relaxada, mais bronzeada, mais leve. Havia perdido alguns quilos, não por dieta, mas por ansiedade que havia desaparecido. Dormia melhor, sorria mais, me sentia mais jovem aos 68 anos do que me sentia aos 60. Preparei um almoço simples, peixe grelhado, salada, arroz. Comida caseira, sem luxos, mas feita com carinho. Durante a refeição, observei como eles interagiam. Havia uma harmonia na família que eu não via antes. Não era a harmonia artificial de quem tem dinheiro para resolver todos os problemas, mas a harmonia real de quem aprendeu a viver dentro de suas possibilidades. Mãe, disse Gabriel durante a sobremesa, eu quero te contar uma coisa. Patrícia e eu estamos esperando um bebê. Meu coração se encheu de alegria. Que maravilha! Parabéns! Patrícia completou. Beatriz, eu quero que você saiba que entendo agora o que você fez. Você não nos abandonou. Você nos ensinou a ser independentes. Essas palavras me emocionaram profundamente. Patrícia havia se transformado de uma mulher que achava que merecia uma vida cara para uma mulher que entendia o valor da independência. E tem mais, disse Gabriel. Nós estamos economizando dinheiro. Pela primeira vez na vida, estamos conseguindo guardar dinheiro todo mês. Para quê? Para comprar uma casa pequena. Uma casa que a gente possa pagar com o nosso próprio dinheiro, sem empréstimo, sem ajuda de ninguém. A transformação deles me encheu de orgulho. Não o orgulho de quem resolve problemas alheios, mas o orgulho de quem vê pessoas que ama crescendo e se tornando melhores. No final da tarde, Gabriel me chamou para uma caminhada na praia. Mãe, disse ele finalmente, eu quero te pedir perdão. Não apenas pelas palavras, mas pelas atitudes. Eu quero que você saiba que você não criou um filho ingrato. Você criou um filho que demorou para amadurecer, mas que finalmente entendeu o valor de tudo que você fez. Gabriel, você não precisa se desculpar mais. Você já mostrou que mudou. Preciso sim. Preciso porque durante anos eu te tratei como se você existisse apenas para me servir. Preciso porque eu fiz você se sentir invisível na sua própria família. Paramos de caminhar e nos sentamos em uma pedra de frente para o mar. Gabriel tirou uma pequena caixa do bolso. Mãe, esse é seu presente de Dia das Mães. Não é caro, não é luxuoso, mas é verdadeiro. Abri a caixa e encontrei um pequeno pingente de prata com uma inscrição. Para a mulher que me ensinou a ser homem, com amor e gratidão, Gabriel. Segurei o pingente com as mãos tremendo. Não por causa do valor monetário, mas por causa do valor emocional. Era o primeiro presente que Gabriel me dava pensando em mim, não cumprindo uma obrigação social. Gabriel é lindo. Mãe, eu quero que você saiba que tudo que sou hoje eu devo a você. Não apenas ao dinheiro que você me deu, mas ao amor que você me deu. Não apenas aos problemas que você resolveu, mas às lições que você me ensinou. Naquele momento, olhando para o mar, com meu filho ao meu lado falando do coração, entendi que minha missão como mãe havia sido cumprida.
Não quando eu o sustentava financeiramente, não quando eu resolvia seus problemas, mas quando ele aprendeu a andar com as próprias pernas. Gabriel, você quer saber uma coisa? Aquela xícara foi o presente mais importante que você me deu. Como assim? Porque foi ela que me acordou. Foi ela que me fez entender que eu merecia mais. Foi ela que me deu coragem para mudar minha vida. Gabriel sorriu. Então ela serviu para alguma coisa. Serviu para me libertar. Voltamos para casa quando o sol estava se pondo. Passamos a noite conversando, dividindo memórias boas do passado. Pela primeira vez em anos, me senti parte de uma família de verdade, não apenas a patrocinadora de uma família. No domingo de manhã, antes de eles voltarem para São Paulo, Gabriel me entregou uma carta. Mãe, eu escrevi isso para você. Quero que você leia depois que a gente for embora. Quando eles partiram, sentei-me na varanda com a carta nas mãos. Estava escrita à mão, com a caligrafia cuidadosa de quem queria que cada palavra fosse importante. Querida mãe, durante 44 anos, eu achei que você existia para me servir. Achei que seu papel era resolver meus problemas, pagar minhas contas, me salvar de meus erros. Nunca me perguntei como você se sentia. Nunca me preocupei se você estava feliz. Nunca pensei que você também tinha direito a uma vida própria. Você me criou tão bem que eu me tornei um homem que acreditava que merecia tudo sem ter que dar nada em troca. Hoje eu entendo que você não foi apenas minha mãe. Você foi minha heroína, minha inspiração, minha salvadora. Mas mais importante que isso, você foi a mulher corajosa que teve força para me forçar a crescer quando eu já estava velho demais para ser mimado. Obrigado por ter me abandonado quando eu mais precisava. Obrigado por ter escolhido sua dignidade quando eu não conseguia escolher a minha. Obrigado por ter me ensinado que amor verdadeiro às vezes significa dizer não. Você não é apenas minha mãe. Você é minha professora da vida, minha exemplo de coragem, minha inspiração de dignidade. Eu te amo não pelo que você pode me dar, mas pelo que você é. E o que você é extraordinário. Seu filho que finalmente aprendeu a ser homem, Gabriel. Chorei lendo aquela carta. Chorei de alívio, de alegria, de gratidão. Chorei porque finalmente meu filho me via como eu realmente era, não como eu podia ser útil para ele. Hoje, tenho uma vida que nunca imaginei possível. Tenho uma casa simples, mas é minha. Tenho amigos verdadeiros que me amam pelo que sou, não pelo que posso dar. Tenho um trabalho que me realiza, ajudando outras mulheres a se redescobrir. E mais importante, tenho um filho que me ama de verdade, que me respeita, que me inclui em sua vida não por obrigação, mas por escolha. A xícara ainda está na minha cozinha. Uso ela toda manhã para tomar meu café enquanto vejo o sol nascer sobre o mar. Ela me lembra todos os dias que, às vezes, os presentes mais baratos são os mais valiosos, porque nos ensinam lições que não têm preço. Aprendi que não precisamos de permissão para viver nossa própria vida. Aprendi que dignidade vale mais que conveniência. Aprendi que amor verdadeiro às vezes significa ter coragem de dizer não. E aprendi que nunca é tarde demais para recomeçar, para se redescobrir, para escolher a felicidade. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.